Abra sua Bíblia comigo, querido, lá no livro de Jonas. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Jonas, capítulo 2, versículos de 1 a 7. Livro do profeta Jonas, capítulo 2, versículo de 1 a 7. Nessa noite, meus irmãos e irmãs, eu quero aqui meditar com vocês sobre essa passagem bíblica. E o tema da minha palavra nessa noite é a fuga que deu errado. O livro de Jonas, ele é muito conhecido de todo mundo por causa do peixe, o grande peixe que engoliu o profeta Jonas. Alguns estudiosos gostam de dizer que isso é uma história, que isso não é um fato verídico. Mas esses dias eu estava lendo algumas notícias na internet e encontrei uma notícia de um europeu que foi engolido por uma baleia cachalote. Ele quase morreu. Ela engoliu e carregou ele, cuspiu ele realmente na praia. Um fato verídico agora recente. Então quer dizer que Jonas não é uma história, não é uma ilustração, é um fato real, não é? Então vamos ler esse texto e eu quero aqui tirar algumas lições preciosas para a nossa vida. A palavra de Deus aqui em Jonas 2, de 1 a 7 diz assim: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e Tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as Tuas ondas e as Tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou de diante dos Teus olhos. Tornarei porventura a ver o Teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos montes, desci até a terra cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a Ti a minha oração no Teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Amém. Nós vamos orar ainda. Feche os seus olhos, queridos. Pai, nós queremos colocar nas Tuas mãos mais uma vez toda a condução desta palavra. E Te pedimos, Espírito Santo, que nessa noite o Senhor possa ministrá-la ao nosso coração, segundo a Tua vontade. Espírito Santo, nós Te pedimos que nessa noite o Senhor possa trazer a edificação, a correção, o confronto para os nossos corações, mas sobretudo nós Te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor possa promover uma profunda transformação na nossa vida, Pai. Nós queremos ser homens e mulheres transformados pela Tua palavra, transformados pela revelação e o entendimento da vontade do Senhor. E nesta noite nós repreendemos também toda ação do maligno que tenta, ó Deus, impedir a transformação ou a compreensão desta palavra. Nós resistimos a Satanás e a seus demônios em nome de Jesus e pedimos que a Tua bênção, Teu favor, a Tua graça e a Tua generosidade possa se mover entre nós, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, de maneira que haja de fato, ó Deus, conversão sincera em nosso coração ao Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, irmãs, todos nós conhecemos bem a história de Jonas, mas eu preciso aqui fazer um breve relato sobre ela, para que a gente possa entender algumas coisas.
A história de Jonas é a história do profeta que resolve fugir da presença de Deus. Parece que esse negócio de fugir da presença de Deus está no DNA de muita gente e da raça humana. Não é porque lá no paraíso Adão e Eva, quando pecam, eles tentam fugir da presença de Deus, tentam se esconder de Deus ali naquele jardim, não conseguiram. A gente também consegue compreender outros momentos aonde também Jonas, agora tomado por esse sentimento, ele tenta fugir de Deus. Mas a fuga de Jonas, ela é interessante, porque Deus o chama, dá a Jonas uma missão. Ele tem que ir à cidade de Nínive, ele precisa pregar a palavra de Deus ali e proclamar ali que se aquele povo não se arrependesse, Deus destruiria a cidade de Nínive. A cidade de Nínive tinha 600 mil pessoas, já naquele tempo, não era pouca gente. E Jonas não quer ir, porque os assírios, os ninivitas, eles eram inimigos ferrenhos de Israel. Eles, quando assaltavam o povo de Deus, eles os levavam escravos, vazavam os seus olhos, eles eram terríveis nas suas conquistas. E Jonas queria que eles sumissem do mapa, que eles fossem fulminados pelo poder de Deus. E agora Deus chama Jonas para poder pregar naquela terra, para que haja arrependimento. Ele não queria isso, ele preferia ver esse povo destruído. E aí Jonas tem uma ideia: eu vou fugir. E Jonas então tenta fugir da presença de Deus. A Bíblia nos relata que quando ele tenta fugir da presença de Deus, ele experimenta situações dificílimas na sua vida, porque é o que acontece com você e comigo e com qualquer pessoa. Quando a gente tenta fugir da presença de Deus, a gente vai experimentar situações complicadas, dificílimas na nossa história. A Bíblia diz que Jonas então, para fugir da presença de Deus, ele embarca num navio e ele tem como endereço a cidade de Tarsis. E a Bíblia nos diz que no meio do caminho desta viagem, eles são pegos por uma terrível tempestade no mar Mediterrâneo. Mas aquela não era uma tempestade comum. O Senhor é que tinha enviado aquela tempestade contra o navio aonde Jonas estava, e o navio estava chegando a um limite da segurança, estava perto de afundar. O desespero tomou conta de todo mundo que estava naquele barco, e então eles começam a ter algumas ações e descobrem no meio dessas ações que Jonas está fugindo de Deus e que a tempestade que eles estavam enfrentando, implacável contra eles, era por causa da fuga de Jonas. Então eles tomam uma decisão: se o problema é o profeta fujão, vamos nos livrar do problema. E jogam o cara dentro d'água, jogam um cidadão no mar, para que a embarcação e a vida deles fossem salvas. E quando Jonas cai no mar, a palavra de Deus nos diz que um enorme peixe enviado da parte de Deus o engole, e ele fica no ventre desse peixe por 3 dias e 3 noites. E o texto que nós lemos agora, no capítulo 2 de Jonas, esse texto é o relato da oração que Jonas faz quando ele está no ventre desse peixe. Mas ele não faz essa oração quando ele é engolido pelo peixe, ele só faz essa oração 3 dias depois. O homem estava tão endurecido, o homem estava tão rebelde contra a vontade de Deus, que foi necessário que ele ficasse 3 dias no ventre daquele peixe, para que o coração dele se quebrantasse, para que o coração dele começasse a ser despedaçado, para que a desobediência e a rebeldia que tomou conta da sua alma batesse em retirada. 3 dias molhado num cheiro horrível, envolvido por algas e água salgada por todo lado, e sabe-se lá como é que ele respirava, porque ele ficou vivo lá 3 dias. Depois de 3 dias, ele faz essa oração que nós lemos. E nessa oração de Jonas, nós podemos aprender algumas lições preciosas para a nossa vida. Que lições são essas que você e eu podemos aprender com Jonas quando ele tenta fugir de Deus? Veja bem, em primeiro lugar, esse texto nos diz que a angústia pode nos levar à presença de Deus. Veja o que diz o verso 1, diz assim: então Jonas
do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus. Preste atenção, fugir de Deus nunca é uma solução para a sua vida, porque toda pessoa que tenta fugir da presença de Deus, e normalmente quando a pessoa tenta fugir da presença de Deus, é porque ela pecou, é porque ela está vivendo na transgressão, é porque ela está vivendo em pecado. Então ela não quer mais ler a sua Bíblia, ela não quer mais orar, ela não quer nem vir à igreja, e quando vem, é uma pessoa distante. Quando vem, você olha daqui de cima para baixo e você percebe que os olhos estão em mim, mas a mente está divagando. Quando vem, ela está distraída. Então, quando a pessoa tenta fugir de Deus, ela não vai se dar bem, ela vai experimentar muitas angústias. É por isso que você vê e vive num mundo de gente angustiada. É por isso que a nossa sociedade está pior, a cada dia mais desafiadora, cada dia as pessoas estão mais depressivas, cada dia mais as pessoas estão entristecidas, angustiadas, amarguradas, azedas. Sabe por quê? Porque esse povo vive fugindo de Deus, esse povo não quer acertar a vida com Deus, esse povo não quer acertar a sua caminhada com Cristo. Então, quando a gente tenta fugir de Deus, a gente experimenta a amargura, a angústia. Mas aqui, enquanto uns se revoltam contra Deus na angústia, esse texto nos mostra que outros se voltam para o Senhor em oração. Jonas, ele não orou quando ele desceu até o porto de Jope para poder tomar aquele barco e fugir de Deus. Ele não orou quando ele comprou a sua passagem para a cidade de Tarsis. Jonas também não orou quando a tempestade foi atrás dele no mar Mediterrâneo. Ele também não orou quando os marinheiros pagãos estavam desesperados no meio daquela tempestade. E quando você lê o capítulo 1, você vê que aqueles marinheiros que eram pagãos estavam orando aos seus deuses, e Jonas não ora. Jonas não orou nem quando ele foi atirado daquele barco para o mar, mas depois de ser engolido por um grande peixe, depois de estar na profundeza do abismo por 3 dias e 3 noites, ele sentiu necessidade de orar. Ele só foi orar, irmãos, quando ele estava angustiado. Algumas pessoas só vão buscar a presença de Deus, só vão se voltar para Cristo, se experimentarem uma angústia profunda na alma. Você precisa entender que a sua desobediência, a minha desobediência ou a nossa desobediência, a desobediência a Deus, sempre vai enfraquecer a sua vida de oração. E muitas vezes o Senhor permite que o desobediente sofra, que o desobediente ele passe por situações de angústia, para que ele aprenda a importância da oração, para que ele aprenda a necessidade de não mais ficar fugindo da presença de Cristo. As angústias, as circunstâncias adversas, muitas vezes elas nos empurram para a presença de Deus. Quando os nossos recursos acabam, quando a dor aperta o nosso peito, quando nós estamos cercados de situações que não podem mais ser administradas pelas nossas próprias forças, quando nós reconhecemos que chegamos aos limites dos nossos expedientes humanos, então muitos de nós, só quando chegamos nesses limites, é que vamos orar. A angústia, muitas vezes, ela empurra você, força você a uma vida de oração e de busca pela presença de Deus. A Bíblia nos diz que a angústia levou Jonas a orar, mas foi necessário 3 dias no ventre daquele peixe, 3 dias de sofrimento, para que ele se quebrasse, para que ele se quebrantasse, para que ele se arrependesse, para que ele se humilhasse diante de Deus, diante da sua angústia, diante do seu desespero. 3 dias depois, ele é levado
há uma necessidade de oração. Jonas orou no ventre de um grande peixe. A luta, a angústia o levou a buscar a presença de Deus. As pessoas costumam dizer por aí que algumas pessoas ou elas se convertem por amor, ou elas virão para a presença de Deus pela dor. Porque as angústias que nós experimentamos na vida, elas podem nos levar para a presença de Deus. Então, se você está vivendo um tempo de angústia, é porque você precisa entender a necessidade de você continuar buscando a presença de Deus. Não adianta fugir do Senhor, não adianta você arrancar os seus cabelos, não adianta lamentar, murmurar, reclamar, se revoltar. A angústia, ela muitas vezes bate ao nosso coração para nos levar para a presença de Cristo. Em segundo lugar, esse texto diz que o nosso grito de angústia sempre encontra os ouvidos de Deus abertos. Veja o que diz o verso 2, ele diz assim: na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, do ventre do abismo gritei, e Tu me ouvistes a voz. Uma das verdades, queridos, mais consoladoras que nós encontramos nas Escrituras Sagradas é que Deus ouve a minha e a sua oração. Uma das coisas que mais consolam o nosso ser é que Deus escuta a nossa oração quando nós o buscamos, quando nós o clamamos. Orar, querido, não é apenas um exercício espiritual que acalma os vendavais da minha e da sua alma. Orar, querido, não é um sugestionamento psicológico que vai abrandar aí as tensões do seu e do meu coração. Orar é buscar o socorro daquele que tem poder no céu e na terra, é buscar a presença daquele que pode mudar a minha e a sua vida. Orar é buscar a presença daquele que muda também, não apenas a nossa realidade, mas Ele muda também as nossas circunstâncias. A Bíblia diz que os ouvidos do Senhor estão atentos e abertos às súplicas daqueles que estão aflitos. O Salmo 50, no verso 15, o salmista, quando o escreve, ele diz, falando do Senhor: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei. Veja você que os marinheiros que estavam naquela embarcação com Jonas, eles estavam desesperados num primeiro momento, e eles então oraram aos seus deuses durante a tempestade, e eles não encontraram resposta. Sabe por quê? Porque os ídolos não podem ouvir as orações. Não há esperança de orações respondidas no panteão dos santos canonizados por um decreto do Papa, mas aqueles que clamam ao Senhor Jesus encontrarão respostas para as suas angústias pela oração. Diz aqui o texto bíblico: Jonas saiu do abismo e encontrou abrigo na presença de Deus. O que a palavra do Senhor está nos dizendo, querido, é que o Senhor tem os seus ouvidos abertos à nossa oração. Se você gastar mais tempo orando, se você investir mais tempo num relacionamento de oração com Deus, as suas angústias serão resolvidas. Os sentimentos de pavor, de desespero, que muitas vezes toma conta da nossa mente, da nossa alma, eles serão dissipados, porque o Senhor escuta a oração daqueles que estão angustiados. Invoca-me, diz o texto do Senhor aqui no Salmo 50, no dia da angústia, e eu te livrarei. Mas hoje, quando as pessoas estão angustiadas,
o que elas fazem, né? As pessoas aí, quando estão angustiadas, elas correm para... Eu não sou contra, viu, irmãos? Mas eles são ótimos para identificar os problemas. Eles correm para os psicólogos, para os psicanalistas. Eu não sou contra. Eles identificam o problema, mas eles não conseguem solucionar o problema. Eles vão passar remédio para você. Tarja preta, você não está conseguindo dormir, angústia, aflição, desespero, sentimento. Não é? Mas a Bíblia diz que o Senhor tem os seus ouvidos abertos para aquele homem e mulher que na sua angústia o procuram em oração. Jonas disse aí no verso 2: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. O Senhor vai te responder se você clamar a Ele. O Senhor vai ouvir a sua petição se você buscar a presença dEle. Em terceiro lugar, esse texto nos diz que a disciplina de Deus é uma prova do seu amor por nós. Veja que Jonas está fugindo, e aí Deus decide disciplinar o seu profeta. A disciplina de Deus, ela revela o seu amor. Olha aí o que diz o verso 3 desse texto que nós lemos. Diz assim: pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Jonas tinha uma mente lúcida, querido. Preste atenção, ele sabia que a tempestade que ele estava enfrentando, que a situação que ele estava vivendo, não era apenas um fenômeno natural que aconteceu, não foi apenas um furacão, não foi apenas uma tempestade descontrolada. Ele discerniu com muita clareza, corretamente, que Deus havia mandado a tempestade atrás dele. Jonas não atribuiu a sua experiência dura de sofrimento ao acaso. Ele não disse que isso foi um acontecimento qualquer. Ele não culpou os marinheiros que lançaram ele no mar por causa da sua situação. Ele não atribuiu a sua experiência à fúria do mar ou a alguma ação do maligno contra a sua vida. Ele vê naquela situação que ele estava vivendo a mão de Deus o disciplinando. Ele diz no verso 3, quem foi que o colocou nessa situação? E ele diz assim: pois me lançaste no profundo, no coração dos mares. Quem o lançou foi o próprio Senhor, por causa da sua desobediência, por causa da sua rebeldia, por causa do seu coração resistente à vontade do Senhor. Deus o permitiu entrar em situações de angústias, em situações de aperto. O fato de Deus ter disciplinado Jonas, meu amado irmão e irmã, prova que o Senhor o amava. A disciplina do Senhor, ela corrige o nosso caráter, ela nos faz amadurecer na fé. É a disciplina do Senhor que nos permite correr a carreira cristã com resistência até nós alcançarmos a vida eterna em Cristo Jesus. Ninguém gosta de ser disciplinado, ninguém gosta de ser corrigido, mas a disciplina do Senhor, ela produz vida e saúde, amadurecimento para mim e para você. Como eu sei? Está escrito lá em Hebreus no capítulo 12, no verso 5 e 6, ele diz assim: filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, porque o Senhor corrige a quem ama. Se você está sendo corrigido, então dê glória a Deus. Se o seu pai te chama, te disciplina, se a tua mãe corrige você, se o teu pastor agarra nas suas orelhas e te põe assentado e conta para você a maior prosa, glorifique a Deus, você está sendo amado. Mas quem é entregue à própria sorte, quem não encontra ninguém para dizer que os limites para eles são esses, essas pessoas não são amadas, essas pessoas não despertaram nenhum tipo de amor no coração dos outros. Quem não experimenta a disciplina nunca foi amado. A Bíblia diz que o Senhor, Ele
disciplina, corrige a quem Ele ama. Então, se você está sendo de alguma forma corrigido, disciplinado, seja por Deus ou seja pelos seus pais, glorifique a Deus, ou seja pelo seu pastor, dê glória a Deus. Você é alguém que é amado. Em quarto lugar, esse texto nos diz que a maior tragédia do nosso pecado é que ele nos afasta da presença de Deus. Veja aí o que diz o verso 4. O verso 4 diz assim: então eu disse, lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. Veja, queridos, que aqui Jonas abre o seu coração numa confissão dolorosa. Ele tentou fugir de Deus e agora ele lamenta ter sido lançado para longe da sua presença. Jonas descobre que longe de Deus só existem trevas. Longe de Deus não há realização. Longe de Cristo não há felicidade para o coração de ninguém. O pecado, diz aqui Jonas, ele experimenta da sua própria vida essa realidade que o pecado nos lança para longe da presença do Senhor. Nós não podemos viver no pecado e ao mesmo tempo em comunhão com Deus, ou a nossa comunhão com Deus nos afasta do pecado, ou o pecado nos afastará do Senhor Jesus. Jonas fala do seu anseio para ver novamente o templo. Mas por quê? Por que ele fala do templo na barriga daquele grande peixe? Você sabe por que Jonas fala do templo? É porque o templo era o lugar da comunhão com Deus. Ali Deus se manifestava, ali a glória de Deus descia, ali no templo os pecadores se achegavam para fazer seus sacrifícios e receber o perdão para os seus erros. Então deixa eu te dizer uma coisa, querido, e preste atenção em mim, nunca se esqueça disso, nunca se esqueça que o pedágio mais caro que o pecado cobra de você é que ele vai te lançar para longe da presença de Deus, agora e em toda a eternidade. Esse é o pedágio do pecado. A Bíblia diz que o salário, o pagamento do pecado é a morte. Então Jonas experimenta na sua própria vida essa realidade triste, que é a maior tragédia que o pecado pode fazer acontecer na minha e na sua vida, é que ele vai nos afastar de Deus agora e na eternidade. Então deixa eu te dizer, se você está na prática do pecado, se você está caminhando na contramão da palavra de Deus que você já conhece e entende, renuncie esse pecado, abandone esse pecado. Não há luz no pecado, não há realização no pecado, não há contentamento na transgressão, a sua alma murcha, o seu coração se entristece, a sua alegria vai embora, e você se sente, quando está num culto como esse, a alma fica acusada pelo maligno, porque o diabo gosta de acusar a gente. Mas se você está no pecado, abandone o seu pecado, se arrependa, mude de posição, ande na presença de Deus, não permita que este pecado te afaste agora e na eternidade de Deus. Jonas experimenta na sua própria vida a realidade de que o pecado o afastou da presença do Senhor. E olha que ele era um pastor, e olha que ele era um profeta de Deus, mas ele experimentou isso. Em quinto lugar, esse texto nos diz que quando nós tentamos fugir da presença de Deus, ficamos sem saída diante das situações que nos oprimem. Veja o que ele diz aí no verso 5, olha como Jonas descreve essa realidade. Ele diz assim: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou. Irmãos, como é que a água cerca a sua alma? Como é que é isso? Minha alma está se afogando.
Minha alma está precisando de um salva-vidas. Olha a descrição que Jonas faz, de que quando nós fugimos da presença de Deus, ou resistimos à palavra de Cristo, ele diz que nós ficamos diante de situações que nos oprimem. Jonas queria fugir de Deus, mas aqui ele diz que ele acabou encurralado por uma maré de azares sem precedentes na sua vida. Ele tentou fugir para Tarsis, depois ele pensou que poderia se esconder no porão daquele navio, para que ele pudesse passar assim de maneira desconhecida, como se ele fosse um passageiro qualquer. Mas Deus moveu os céus e a terra. A Bíblia diz que Deus moveu os elementos da natureza para encurralar Jonas. Não existe, e você precisa entender disso, não existe porta segura para que você e eu possamos fugir da presença de Deus. Jonas diz que ele ficou diante de situações que oprimiam profundamente a sua alma, quando ele tentou ser desobediente e fugir da presença de Deus. Ele entrou no navio, foi para o porão do navio e não conseguiu fugir da presença de Deus. Foi lançado ao mar, e nem nas profundezas do mar, na barriga daquele grande peixe, ele conseguiu fugir da presença de Deus. Aliás, o salmista já escreveu no Salmo 139, no verso 7 ao 12, e ele dizia: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estarás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho no confim dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo: as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. O que a Bíblia está dizendo é que é impossível fugir da presença do nosso Deus, porque Ele é onipresente. E quando nós tentamos fugir da presença de Deus, a gente acaba ficando encurralado pela vida, acabamos ficando sem saída em muitos momentos da nossa história, até que nos voltemos a um espírito de plena obediência ao Senhor. Tem gente que experimenta uma série de problemas que são intermináveis, e muitas vezes esses problemas que nós experimentamos, essas situações que vão nos oprimindo dia após dia, e parece que elas nunca terminam, é porque Deus está permitindo isso na sua experiência, para que você possa se voltar para Ele num espírito de plena obediência. Enquanto houver resistência no coração, enquanto houver teimosia contra a palavra de Deus e o Senhor, então você vai experimentar, eu vou experimentar, nós vamos experimentar situações que vão nos oprimir. Você quer vencer as opressões? Então se volte com um espírito de plena obediência a Deus. Se volte para a presença do Senhor em obediência, e você vai experimentar livramento, você vai experimentar novamente o contentamento e alegria. Em sexto lugar, esse texto nos diz que o caminho da desobediência sempre nos conduzirá a um abismo mais profundo. Toda pessoa que é desobediente, ela vai experimentar na sua própria vida um abismo mais profundo. O verso 6 diz aí o seguinte, veja: desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. O caminho de uma pessoa que foge de Deus, diz aqui o profeta Jonas,
caminho daquela pessoa que é desobediente a Deus e a sua palavra, revela aqui o profeta Jonas, é um caminho de descida sem fim. Quando Jonas, ele se dispôs a fugir da presença do Senhor, a Bíblia mostra que ele começou uma longa descida na sua vida. Ele não conseguiu subir, ele não conseguiu ter sucesso, mas pelo contrário, ele desceu de Jope para o navio. Quando ele entrou no navio, ele desceu para o porão. Depois que Jonas desceu para o porão, ele desceu para o coração dos mares, e quando ele caiu no mar, ele ainda desceu mais profundo para a barriga de um grande peixe que o engoliu. E ele diz aí no verso 6: desci até os fundamentos dos montes, cujos ferrolhos me cercaram sobre mim para sempre. O que ele está dizendo é que quando alguém dá as costas para Deus, tenta fugir de Deus, quando alguém ignora a palavra de Cristo, a única direção que essa pessoa vai seguir é para baixo. O caminho da desobediência a Deus é uma corrida de Jonas rumo ao abismo. Se você quer ter uma vida bem-sucedida, se você quer ter uma vida realizada, abandone a desobediência. Não ande na contramão da palavra de Cristo. Não insista nesse erro. Não insista nessa posição. Não continue nessa letargia, onde você não toma uma atitude, onde você não toma uma postura para romper com tudo isso que tem angustiado a sua alma. A desobediência nunca vai promover o seu crescimento. Jonas diz que pela sua desobediência, ele estava experimentando uma corrida rumo ao abismo. Porque Deus não vai premiar a desobediência na sua vida, nem na minha, nem na de ninguém. Em sétimo lugar, esse texto nos diz que quando chegamos ao fundo do poço, de lá, só a mão de Deus pode nos tirar. O verso de número 6 diz aí: contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Preste atenção, Jonas considera aqui que a sua descida ao fundo do mar, ele considera essa descida que ele experimenta para o coração dos oceanos, na barriga daquele grande peixe. Ele chama essa experiência de uma descida à morada dos mortos. E lá ele se vê trancado com segurança por uma porta que ele chama de ferrolhos e de barras. Ele diz que era impossível escapulir dali. Não tinha como ele fugir dali. As suas chances de sobrevivência eram nulas. Ele nada podia fazer por si mesmo no ventre daquele grande peixe que ele considerava aquele momento, aquela situação, um cárcere que o aprisionava. Ele estava completamente derrotado pelas circunstâncias da sua própria desobediência. E quando tudo parecia perdido, Deus intervém e o arranca das entranhas da morte e do coração dos mares e o tira do ventre daquele grande peixe. Quando Jonas já não podia ir mais fundo, a Bíblia diz, e ele fala, que o Senhor o intervém nessa situação para tirá-lo das profundezas dos mares, para restituir a ele a possibilidade de conserto. Jonas diz, na sua própria experiência, que quando a gente chega no fundo do poço, de lá, só tem um que pode nos tirar, que é a mão do Senhor, que é Deus. Ele é o único que pode mudar a minha e a sua sorte. Deus ainda, querido, levanta o caído e restaura a alma daquele que se volta para Ele quebrantado e contrito. E por último, em oitavo lugar, esse texto nos diz que quando chegamos ao fim dos nossos recursos, devemos nos lembrar daquilo que nos traz esperança. Jonas, quando ele experimenta
essa realidade dura de querer fugir da presença de Deus. Ele vai para as circunstâncias mais extremas. E no verso 7 ele diz aí o seguinte: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Irmãos, veja o que ele diz: nas horas da angústia, nós precisamos lançar mão daqueles arquivos da nossa memória. Nós precisamos trazer na hora da angústia, precisamos trazer à nossa memória, queridos, aquelas lembranças que podem nos dar esperança. Jonas se lembrou de Deus, ele se lembrou do templo, aonde ele esteve várias vezes para adorar ao Senhor, e ele diz aí: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. A palavra de Deus nos ensina a trazer à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança. Jonas se lembrou das misericórdias de Deus, que é rico em perdoar aqueles que se voltam para Ele em sincero arrependimento. Isso trouxe esperança para o seu coração. E você? Como é que você tem vivido hoje? Como é que você tem vivido a sua vida nesses dias? O que é que tem ocupado o seu pensamento? O que tem ocupado a sua mente? Porque eu percebo, queridos, que alguns de nós só têm pensado em coisas que não promovem esperança. A gente encontra muitas pessoas que a mente delas estão dominadas pela falta de esperança. Tem gente que só pensa na traição que cometeu, na perda, na humilhação, na frustração, no abandono do esposo, no abandono da esposa. Alguns de nós só têm pensado na indiferença ou na ingratidão que recebeu dos seus filhos, ou no golpe que nos deu aquela pessoa que nós tratamos com amor, com carinho, com dedicação, e ele meteu a faca na gente. Alguns de nós só temos conseguido lembrar do sofrimento. E o que é pior, a pessoa ela vai se acostumando a viver nessa sala de lembranças horríveis que vêm do passado, e ela não consegue mais trazer à sua memória aquelas coisas que podem promover esperança na sua alma e no seu coração. Jonas pode ser muito útil para você e para mim nessa noite, querido. Ele pode nos ajudar a dar um basta nesse negócio. Por isso ele diz: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Então, quando ele se lembra do Senhor, a sua mente, o seu coração se enche de esperança. Ele trouxe à sua memória aquilo que podia dar esperança a ele naquele dia de angústia, naquele tempo de sofrimento, naquele lugar mais profundo dos mares, onde ele estava, no ventre daquele grande peixe. E o que é que trouxe esperança para Jonas? O que trouxe esperança para Jonas foi que ele sabia que Deus é fiel, e ele sabia que Deus era misericordioso, ele sabia que Deus poderia fazer uma interferência na sua situação, ele sabia que Deus, quando disciplina, Ele o faz porque nos ama, e ele sabia que quando Deus trabalha o nosso caráter, é para que nós possamos ser homens e mulheres melhores. E ele então disse: eu me lembrei do Senhor na minha angústia, no meu sofrimento. E então ele se encheu de esperança, ele trouxe esperança para a sua mente, para o seu coração. E aí ele está orando, e quando ele ora, Deus ouve a sua oração. E quando ele ora, Deus dá ordem ao grande peixe para que possa expelir Jonas na praia, e ele sai daquela situação, ele muda de posição. Eu quero desafiar você nessa noite, com a experiência de Jonas, a trazer à sua memória aquilo que pode te dar esperança. Por mais desafiador que possa ser o momento que você esteja experimentando, que você possa trazer à sua memória aquilo que te dá esperança. Aquilo que me dá esperança é a bondade de Deus, é a misericórdia do Senhor, é o fato de que Deus escuta a minha e a sua oração quando nós o buscamos
com um sincero coração quebrantado e arrependido. Não adianta a gente tentar fugir de Deus, evitar Deus, correr da presença do Senhor. Essa aqui foi uma fuga que deu errado. Mas Jonas aprendeu muitas coisas com o Senhor. E você e eu podemos aprender com a experiência de Jonas. Podemos evitar os erros de Jonas. E podemos viver melhor, porque ele experimentou situações que deixaram para mim e para você lições que podem nos ajudar a caminhar com Cristo. Vamos ficar de pé, queridos, e vamos estar orando. Eu quero orar com você. A fuga que dá errado é toda aquela que você tenta fugir da presença de Deus. É melhor a gente fazer conserto. É melhor a gente tomar uma medida de correção do que fugir. Fugir não funciona. Fugir não resolve. Quando nós temos uma situação, nós precisamos tratar dela na luz, na presença de Deus. Isso vai promover a minha e a sua vitória. Vamos orar, feche os seus olhos. Pense um pouquinho na sua experiência. Você e Deus. Será que algumas das angústias que você tem experimentado, elas não têm acontecido para te levar mais para perto de Deus? Será que essas angústias que muitas vezes você tem experimentado, elas não são uma ferramenta de Deus para te levar para a presença dEle, querido? Pense nisso. Será que algumas situações que você tem experimentado e você considera elas duras, será que elas não são uma disciplina do Senhor para você corrigir o seu caminho, mudar a sua vida? Cuidado com o pecado. O pecado te afasta de Deus agora e também na eternidade. Pense na sua vida um pouco. Quando a gente foge da presença de Deus, quando a gente resiste à palavra de Cristo, nós vamos ficar em situações que nos oprimem. Nós vamos ser lançados em abismos profundos. Nós vamos experimentar situações difíceis. Sempre traga à sua memória aquilo que pode te dar esperança. Vamos orar. Pai, nós queremos nesse momento colocar diante do Senhor as nossas vidas, os nossos corações. Quantas vezes nós experimentamos situações desagradáveis, porque nós estamos resistindo à Tua voz, porque nós estamos em desobediência à Tua palavra. Quantas vezes nós somos lançados em lugares profundos, porque nos falta, Senhor, pureza, santidade, retidão, e somos envolvidos muitas vezes pelas trevas do desespero. Meu Deus, nessa noite, se entre nós existe algum homem, alguma mulher, que a angústia está consumindo a sua alma, que as trevas estão rodeando a sua mente, que a cegueira espiritual tem impedido a compreensão,
que o Senhor possa remover, ó Deus, todas essas situações e nos ajudar, ó Deus, a fazer um conserto, a voltar para a Tua presença quebrantado, arrependido. Meu Deus, que o Senhor possa nos ajudar a viver em obediência, porque a obediência ela traz vida, promove vitória. Mas quando, ó Deus, nós insistimos e somos resistentes à Tua voz, nós experimentamos situações de dores, de apertos. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Nos dê um coração quebrantado, humilde e disposto sempre a obedecer ao Senhor e à Tua palavra. Remove do nosso ser toda a resistência, remove do nosso coração todo argumento, tira, Senhor, da nossa mente toda a acusação e nos ajude a viver na Tua presença em perfeita obediência e em plena luz, para que possamos desfrutar da Tua companhia, para que possamos desfrutar da bondade do Senhor e da Tua misericórdia. Nós oramos abençoando o Teu povo que está aqui nessa noite, abençoando a Tua igreja que está aqui nessa noite, abençoando aqueles que nos assistem pela internet, pedindo que o Senhor possa trazer paz aos seus lares, à sua casa e às suas vidas. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus, amém.